Olá pessoal, dando prosseguimento ao nosso módulo 6, medidas de segurança. Então estamos com a nossa aula número 5 e vamos falar sobre aparelhos de força, tá? Então só uma introdução para que possamos ir direto para a prática, e o que interessa é a prática, tá? Como eu falei para vocês, na aula número 4, na videoaula número 4, nós falamos sobre nós e amarrações, fundamental, tá? Então agora na videoaula número 5 eu não vou ficar falando sobre confecção de nós, tá? Vou falar, foi executado o nó X, foi executado o nó Y, aqui foi colocado isso, foi colocado aquilo, tá bom? E nós vamos ver o içamento de uma condensadora de 9.000 BTUs convencional e vamos ver o içamento de uma condensadora de 12.000 BTUs inverter, tá? Pode ser para içar ou para levantar ou para desiçar, palavra meio esquisita, né? Ou descer, desinstalar uma condensadora que esteja no alto, tá? Para isso, então assim, a gente vê muita coisa acontecendo aí em campo, né? Então essa situação eu considero a mais ideal para que possamos fazer um trabalho com segurança, tá? Nós temos máquinas para isso, até com, eu falo até durante o prosseguimento do vídeo, alguns dispositivos que possuem uma catraca, uma alavanca, né? Ainda está caro no mercado. Eu, inclusive, tenho, mas não vou nem mostrar, porque é aquele negócio. Eu quero que vocês iniciem, né, do mais simples para o mais complexo, tá? Ou então, até em termos de custo-benefício, tá bom? Então, em termos de custo-benefício, utilizem agora as roldanas, utilizem agora os mosquetões, tem o mesmo resultado, tá? E tem um custo-benefício melhor para o bolso no início aí da atividade. Começou a empresa a crescer, o refrigerista solo a crescer, invista, e eu concito que seja esse recurso investido em novas máquinas, em novos cursos, né? Conhecimento nunca é demais, tá? E ferramentas também nunca são demais. E principalmente voltadas para a área, né? Não adianta eu ficar comprando um monte de ferramenta se eu não consigo utilizar, tá bom? Então, no prosseguimento do vídeo, nós veremos, eu aproveitei para ganhar tempo, eu já fiz o dispositivo, tá? E vamos ver vantagem e desvantagem de utilização de roldana, de mosquetão, tá? A parte de freio também, se eu tiver que parar com uma situação segura, tá bom? Então, não saia daí, não percam. Bem, pessoal, dando prosseguimento ao nosso vídeo, então mostrando na prática, né? Então nós temos duas situações aqui. Uma condensadora inverter, um pouco mais pesada, né? Ela é de 12.000 BTUs, e uma condensadora convencional de 9.000 BTUs, um pouco mais leve, tá? Então aqui, ó, eu coloquei um nó porco, tá? E vejam aqui, ó, o arremate, ele tem que sempre estar bonito, tá? Quando nós formos realizar esse tipo de trabalho na casa do cliente, então o cliente, aquele cliente curioso, né, que gosta de observar, ele vai perguntar, vem cá, esse nó está eficiente? Então dessa maneira aqui, ele está mostrando aqui que está eficiente, tá? Então aqui vemos um mosquetão, opa, aqui nós vemos uma roldana, tá? Se nós formos subir mais um pouquinho, ó, esse freio aqui se chama freio ATC, tá? E tá com um mosquetão aqui, isso aqui também nós vamos comentar. E ó, nós temos uma roldana aqui, né? Aí nós falamos do módulo 1, né? O refrigerista precisa saber de física, né? E de nós e amarrações, né? Então, ó, eu fiz aqui uma oposição de esforços, ou então uma divisão de força, e aproveitando, vamos figurar
que eu iria, ó, nesse espaço aqui, ó, que está acima dessa janela, né? Nesse espaço eu colocaria as condensadoras, ó. E aqui está o telhado. Eu aproveitei lá, ó. Aproveitei, fiz um nó porco, tá? E coloquei um gancho que fica melhor e coloquei uma roldana, quer dizer, eu fiz uma nova oposição de esforço. Então, eu amarrei inicialmente lá em cima, desci, ó, desci, amarrei lá em cima, desci, fiz uma oposição inicial de esforços aqui, subi de novo com essa minha corda ou cabo, né, de 15 metros, ó, subi de novo e fiz outra oposição de esforço, tá? E nós vamos ver o que vai acontecer agora quando eu puxar, tá? Ah, e por que que tem esse freio aqui no meio? Esse freio aqui é para que eu coloque no meu baudrier ou na minha cadeirinha, né? E eu vou controlando a descida ou não. Vou estar com luva, é claro, né? E dependendo da situação, eu não vou ter o risco de repente soltar aqui. E eu com leve esforço eu travo a subida ou a descida. Então isso aqui serve tanto para içar como também para descer a condensadora da onde ela tiver, na altura que tiver, tá? Nós temos algumas máquinas para isso? Temos, até com manivela, né? Mas aqui não desmerece nada e até em termos de segurança, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó. Só que eu coloquei lá, ó, fiz o porco com o cabo de 15 metros, tá? Aí desci, tá? Desci a amarração do nó porco, sai da sombra aqui, ó. A amarração do porco na condensadora, tá? Vocês vão notar que tanto na qualquer tipo de condensadora, ela tende a pender um pouco para o lado do compressor, né? Porque é o lado mais pesado, tá? Mas não tem problema algum. Já fica uma pessoa lá em cima esperando chegar a condensadora. Então, pode até subir com ela no ombro, pode, mas desde que ela vá sendo orientada, né, praticamente com o técnico que está subindo, mas sempre ancorada, sempre amarrada. Então aqui tem um mosquetão, ó, lembra que eu falei sobre o mosquetão estar sempre com ele ser com rosca, né, para não abrir, tá? E aí já fiz uma volta. Opa, mas PH, aqui tem mais de uma volta. Tem duas voltas, olha só. Então tem duas cordas aqui, né? Então, por quê? Para melhorar a, a força que eu vou fazer, né? Então, ó, chegando lá ele tem outra dobra, então estou minimizando o esforço. E aqui que eu tenho, ó, eu tenho um freio em 8. No outro eu coloquei um ATC e aqui eu tenho um freio em 8, tá bom? Então, nós vamos fazer em continuidade no vídeo, nós vamos fazer o içamento para vocês verem se fica melhor com os mosquetões, tá? Fazendo a oposição de esforços ou a divisão de força, tá? Então utilizando aqui, ó, o telhado. Se não tiver o telhado, pode furar um parafuso grande ali, ó, que tenha uma argola no final, tá? Também na parede. E vamos ver o que fica melhor, se é com a roldana fazendo a mesma oposição, indo e subindo e descendo, né? Com a roldana, tá bom? No prosseguimento aí desse vídeo. Bem, pessoal, dando prosseguimento então ao nosso vídeo, né? E mostrando agora na prática, né? Eu não vou mostrar ainda essa parte do freio ATC, tá? Que eu falei aqui para segurar aqui no nosso baudrier ou assento americano. Vamos aprender a fazer o assento americano. E também a cadeirinha, né, que a gente fala, tá? Então, vamos verificar como é que fica
esse aqui puxando pela roldana, olha só. Eu com uma força, com uma mão, ó. Olha aqui, ó. Uma mão eu subi. Agora é claro que com duas, ó, eu vou subir muito mais fácil, ó. Aqui, ó. E vou virando a máquina, tá? E vou auxiliando, né? O bom trabalho é fazer em dupla. Mas eu vou auxiliando, ó. E vou subindo, ó. Vou subindo facilmente com a máquina. Veja, ó. Como eu falei para vocês, ela tombou para a direita. Por quê? O compressor está aqui, ó. Tá bom? Então, dessa forma aqui, eu consigo, ó, com uma mão só. Olha aqui, ó. Tá subindo, tá? Então, eu estou utilizando, aqui, ó. Sempre bom utilizar a luva, né? Estou utilizando aqui a minha roldana, ó. Tá certo? Então, vou baixar de novo aqui. Então, ó, serve para içar, né? Estou içando, ó. Tá? Como serve também para eu desiçar, né? Ou então desinstalar, descer com a minha condensadora, tá? Vou tomar cuidado que ela vai girar por causa do peso do compressor, tá bom? E aqui, ó, vamos fazer o teste agora utilizando somente o mosquetão. Será que fica diferente? Fica, tá? Então vamos ver, ó. Aqui, ó. Ah, ela levanta, levanta. Mas precisa de mais força, ó. Um braço só não adianta, tá? Então tá levantando, ó. Aqui, ó. Levantar, levanta. E o detalhe que eu falei para vocês, ó. O compressor tá desse lado aqui, então a tendência é ficar mais pesado desse lado, tá? Então utilizando aqui, ó, mosquetão aqui e o mosquetão lá em cima, fazendo a oposição de esforço. Para descer fica mais fácil? Fica, ó. Aí eu posso utilizar até uma mão, só uma mão, tá? E não vou ter problema algum de segurança, tá? Agora, se eu posso utilizar também um freio em 8, ó, utilizando um outro tipo de freio, tá? Nós vamos mostrar também por que utilizar esse freio, tá ok? Bem, pessoal, então, para finalizar o nosso vídeo, eu coloquei aqui, não está completa, tá? Deveria estar aqui com as pernas, né? Também da cadeirinha, mas é só para ilustrar, tá? Então, ó, eu pego o meu mosquetão, ó. Pego o meu mosquetão, coloco na minha cadeira, faço o rosqueamento, tá? Para deixar em segurança, tá? E agora eu vou subir da mesma maneira que eu fiz daquela primeira vez, tá? Vou subindo, ó. Com a facilidade, né? Facilidade. Só que aí, ó, eu vou querer parar em certo momento, tá? Então, teve algum problema com outro instalador, enfim. Aqui, ó. Eu venho aqui e travo, ó. Travei só com o freio ATC, tá? A mesma coisa eu faço com o freio 8. Eu posso travar também. Então, ó, depois, ó, eu vou descendo, ó. Eu vou descendo aqui pelo freio, ó. Tá, ó, e desci a máquina, tá? Então, mostrando, utilizando o freio ATC. Agora vamos ver utilizando o freio em 8. É basicamente a mesma coisa, tá? Então aqui está o nosso freio ATC, tá? Nós já mostramos aí, quer dizer, vamos mostrar com maior detalhe no próximo módulo, no módulo número 7, quando nós falarmos sobre os EPI, tá? Mas aqui, ó, a mesma coisa aqui está o freio em 8, tá? Então, a mesma coisa, ó, eu vou puxar. Então, como eu falei aqui, o mosquetão é mais pesado, Mas eu vou pegar aqui, não vou ensinar nada sobre o freio em 8, porque não é esse o objetivo. Depois que eu vou falar, tá?
no módulo 7. Aqui, ó. Coloquei, fechei a rosca, tá? Vou levantar um pouco mais. Aqui, ó. Vou levantar. E se eu quiser travar, eu posso passar a corda aqui por cima e travei a máquina, ó. Travei só aqui, ó, utilizando aqui. Ela não vai descer. Ou então, na técnica de escalada, eu trago aqui para baixo, ó, e para trás de mim, ó. Vou mostrar assim, ó, para trás de mim, ó. Se eu trouxer para cá, ele vai parar, tá? Então dessa maneira eu parei. Se eu quiser descer com ele, tudo bem, ó. Eu vou baixando aqui, ó. Eu posso inclusive travar ele assim dessa maneira, tá? Mas dessa maneira eu vou, ó, com o auxílio do freio, ó. Com o auxílio do freio. Vou tirar agora aqui, ó. Também o freio em 8 utilizando a cadeirinha. Ou a famosa cadeira Baudrier, o assento americano, o assento Baudrier, tá? E aqui eu vou descendo, ó. E desci com o meu material, tá? Vou ajeitar aqui. Aqui estava com o peso do freio ATC, então ele saiu aqui do local. Vou fazer uma amarração aqui só para não sair. E pessoal, então dessa maneira foi demonstrada a utilização da cadeirinha e o porquê de utilizar o freio ATC ou então o freio em 8 para auxiliar nesse trabalho de içamento ou também de desissamento, né? Ou de descida das condensadoras, tá bom? Então, ainda temos mais uma videoaula utilizando as escadas com esse material todo de proteção, tá? E depois seguiremos para o módulo 7, onde veremos os EPI. Até a próxima videoaula.